Olá, benditos! Elza Mouraria e o canal Bendito de volta para o início de uma nova série de estudos feitos especialmente para você, que acompanhou as 50 lições que eu aprendi no livro de Gênesis e também me acompanhou nos 40 dias de jornada no livro de Êxodo. Desta vez serão 27 dias buscando santidade em Levítico. E eu gostaria de começar dizendo que você não precisa conhecer todos os detalhes do que está escrito na Bíblia, a não ser que você queira se aprofundar fazendo um curso teológico. O que você precisa mesmo é conhecer a essência da mensagem de Deus que está na Bíblia. E é aí que entra o canal Bendito, para lhe dar esse conhecimento de um jeito simples, sem ser simplista, para que você tenha uma boa base a partir da qual o Espírito Santo vai revelar a sua vontade soberana para a sua vida. E eu gostaria de sugerir que você não se limite apenas em assistir os vídeos. Leia também um capítulo por dia de Levítico. Serão apenas 27 dias de estudo que irão ampliar a sua compreensão sobre o plano de Deus nesse capítulo da história do povo de Israel. Vamos lá então? Eu dei o nome desta série de 27 dias buscando santidade em Levítico porque este é o tema do livro, a santidade de Deus. Nós vemos que o principal objetivo da maioria das pessoas hoje em dia, inclusive de muitos cristãos, é a felicidade e não a santidade. Querem que Jesus resolva todos os seus problemas, mas não querem que ele controle a sua vida e mude o seu caráter. Elas não se dão conta de que o fato de Deus dizer 8 vezes na Bíblia ao seu povo, sejam santos porque eu sou santo, é porque ele leva a santidade muito a sério. A história de Levítico é uma continuação imediata do livro de Êxodo. Com a inauguração do tabernáculo, o lugar onde Deus habitaria no meio do seu povo, Israel, o povo estava acampado ali ao pé do Monte Sinai e continuou ali durante todo o período em que foram dadas as orientações contidas no livro de Levítico, o que durou mais ou menos um mês, 30 dias. E de lá de dentro do tabernáculo, Deus chamou Moisés para dar as próximas orientações de como seria o sistema de ofertas e de sacrifícios, ensinando ao povo que o próprio Deus iria prover o meio de expiar os pecados e santificar as suas vidas. O sistema de sacrifícios era um elemento essencial da aliança, porque era impossível obedecer perfeitamente à lei. E aí o povo pecava, e o pecado tinha que ser tratado por meio de sacrifícios. Enquanto a lei revelava as exigências da santidade de Deus, a expiação por meio do sacrifício manifestava a graça divina que cumpria as exigências de Deus. Podemos dizer que Levítico apresenta o Evangelho revestido de uma roupagem simbólica. Cada sacrifício ordenado era significativo, porque todos eles apontavam para o sacrifício perfeito que Jesus ofereceria através da sua morte na cruz. Levítico mostra para nós hoje como apreciar a santidade e como apropriar-se dela na nossa vida cotidiana. Palavras relacionadas à palavra santo são usadas mais de 90 vezes em Levítico e palavras relacionadas à purificação aparecem mais de 70 vezes. Há mais de 120 referências à imundície. Então não há dúvidas sobre qual é o assunto principal desse livro. Talvez você pergunte, mas Levítico não foi escrito como um manual para os sacerdotes de Israel? A resposta é sim, mas ele não se limita ao povo de Israel. Os princípios espirituais descritos nele se aplicam a nós nos dias de hoje. Os versículos-chave de Levítico que diz, sejam santos porque eu sou santo, são aplicados também à igreja do Novo Testamento. E além disso, o livro de Levítico em si é citado mais de 100 vezes no Novo Testamento. E uma vez que toda a Escritura é inspirada por Deus, então toda a Escritura é proveitosa para o povo de Deus no desenvolvimento de uma vida de santidade. A palavra hebraica para santo significa aquilo que é separado e marcado, aquilo que é diferente.
Quando os adoradores de Israel queriam expressar o seu compromisso e a sua consagração a Deus, eles levavam um animal para ser oferecido em holocausto a Deus, que é o assunto do capítulo 1. O holocausto se destacava entre as ofertas porque era inteiramente consumido pelo fogo do altar. Era o sacrifício mais caro e também considerado o mais perfeito de todos. O equivalente no Novo Testamento encontra-se em Romanos 12, quando Paulo escreve: "Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Aqui o povo de Deus é desafiado a ser um sacrifício vivo, inteiramente consagrado ao Senhor, dedicando a Ele tudo o que é e tudo o que tem. O ritual do sacrifício do holocausto, que seria oferecido na porta do tabernáculo, foi determinado por Deus e não podia sofrer variações. O animal a ser oferecido tinha que ser um macho, porque os machos eram considerados mais fortes e geralmente considerados mais valiosos também. Tinha que ser sem mancha e sem defeito. O fato do sacrifício ser perfeito aponta para o sacrifício mais que perfeito de Jesus Cristo, além de sermos lembrados também de que Deus deseja e merece o melhor de nós. O adorador também deveria colocar a sua mão sobre a cabeça do animal, transferindo a sua culpa para ele. Assim, o animal morreria no seu lugar. Baseado nisso, nós vemos que não basta saber que Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Aquele que deseja receber a salvação que ele oferece deve estender a mão e se identificar com ele e com a sua morte na cruz. A ideia da expiação no original hebraico era que o pecado e a culpa de um indivíduo fossem cobertos pelo sangue da vítima do sacrifício. A palavra expiação é usada quase 50 vezes só em Levítico e mais outras 50 vezes em todos os outros 38 livros do Antigo Testamento. Mas é importante destacar que há uma diferença entre a ideia de expiação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o pecado era apenas coberto, tolerado. Já no Novo Testamento, o pecado foi tirado, eliminado, e uma verdadeira reconciliação foi realizada pelo sacrifício de Jesus. Por isso, nós somos aceitos na presença de Deus com base no que Jesus fez na cruz e não com base em alguma coisa que nós tenhamos feito. A expressão aroma agradável, usada 3 vezes neste capítulo, significa um bom perfume. Nós vemos Deus aqui sendo retratado como quem está aspirando um bom perfume e se agradando dele. Assim também, quando Jesus morreu na cruz, o seu sacrifício foi um aroma suave para Deus e nossas ofertas a Deus devem seguir o mesmo exemplo. E como eu disse no início, você não precisa ser um expert em holocaustos, mas você precisa saber e lembrar que Jesus se ofereceu em holocausto por nós, a Deus, e que nós devemos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E a próxima oferta que nós vamos ver vai envolver farinha, azeite, incenso e sal. Que oferta seria essa que Deus estava pedindo ao seu povo? Vamos conhecer os detalhes amanhã. Eu espero você.